You can be seated. Vocês podem tomar os vossos lugares. Olá, Sisterhood Conference. Olá, Conferência Sisterhood! Amo vocês. I love you. What an honor to be with you this morning at conference. Que honra incrível é poder estar convosco hoje nesta conferência. A big hello, hello from New York City. Grande olá, olá de Nova York. From the Broadway and city lights. Desde a Broadway às grandes luzes da cidade. The yellow taxis. Dos táxis amarelos. And the rats bigger than your dogs. E os ratos que são maiores que os vossos cães. A big hello. Grande olá. Our church in New York, Boston and New Jersey say hi. A nossa igreja em Nova York, Boston e New Jersey quer dizer olá a vocês. And it is a great honor to be with you. E é mesmo uma grande honra estar aqui convosco hoje. You are all so beautiful. Vocês estão todas tão bonitas. I think you need to turn to the person next to you and say, Deves you are virar para a pessoa que está ao beautiful. teu lado e dizer, uau, tu hoje estás bonita. Oh no, this is never going to come back. Agora nunca mais vamos ter a sala de volta. I just want to take a moment. Eu só queria tirar um momento. And I want to say thank you to Amelia and Mario. Eu gostava de agradecer à pastora Amélia e ao pastor Mário. You have the most incredible lead pastors. Vocês têm os pastores principais mais incríveis. We love you. Nós We honor amamos-vos, you. nós honramos-vos. And thank you. It is a privilege to be on your E platform. muito obrigada, é um privilégio estar nesta plataforma. I wanted to just say a little hello and introduce myself and my family. Eu queria também apresentar-vos um bocadinho a minha família. Because this is a girls' conference. Porque isto é uma conferência de mulheres, certo? We like the details. Nós queremos os detalhes. So first I'm going to introduce you to my amazing husband. There should be a photo. Então, eu vou apresentar-vos o meu fantástico marido. This is my husband, Krishan. Este é o meu marido, o marido dela, Krishan. We've been married. They're laughing because I was saying my husband. Oh yes, not your my husband's husband. somewhere else. No. There he is. Oh, my there husband he right is. there, exactly. Babysitting. We've been married nearly 20 years. Nós somos casados por quase 20 anos. In February, and we have February. 4 children. Nós temos 4 crianças, já não são bem crianças, 4 daughters. 4 filhas. Pray for my husband. Por favor, orem pelo meu marido. These are my beautiful, beautiful Estas são girls. as minhas lindas, lindas filhas. 17, 15, 17, 15, 13 and 9. 13 e 9. If you have sons, Se vocês têm filhos, I'm taking marriage applications. olha, eu estou a receber aplicações de There's casamentos, ok? 4 of Inscrições. Mandem para mim. Amen. Well, Amém. guys, you can grab your seat. Can Muito we say obrigada à thank you banda. to Podemos the dar uma salva de team? palmas à nossa banda pelo trabalho incrível. Vocês Well podem done. tomar os vossos lugares. Obrigada. I would love to pray. Eu before we get adorava into the orar word. antes de nós entrarmos na palavra. And I also just want to say, E eu também gostava de dizer, if you are new to an environment like this, se tu és nova aqui neste ambiente, this is a good place to be. este é um ótimo lugar para estar. God is going to speak. Deus vai falar, Jesus loves you. Jesus ama-te And however you found yourself here today, e independentemente da forma como tu te encontras aqui hoje, it wasn't a coincidence não foi uma coincidência, because God has a word for you today. porque Deus tem uma palavra para ti hoje. So let me pray. Então deixem-me orar. Thank you, Jesus, that you're here, Obrigado, Jesus, porque tu estás aqui. that you are moving in our hearts. Estás a mover-te nos nossos corações. Lord, I pray as I open up the word, Deus, eu oro que à medida que nós abrimos a tua palavra, Lord, that you would come alive in your scriptures, tu possas ficar vivo através das Escrituras, that you would speak to each one of us, que tu possas falar com cada uma de nós. transform us from the inside out, Transforma-nos de dentro para fora. allow us to see you, Ajuda-nos a ver-te, to hear you. a ouvir-te. And for anyone that does not know your love yet, E para qualquer pessoa que está aqui que ainda não conhece o teu amor, today I pray that they would encounter you. hoje eu oro que eles te encontrem. Use me as your vessel.
Usa-me como o teu vaso. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. All the girls Amém. said, Todas as mulheres dizem. Amen. Amém, 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 amém. So if you haven't picked up already, Então, se ainda não te apercebeste, I live in New York, eu vivo em Nova York, but I am Australian. mas eu sou australiana. I grew up in Sydney, Australia. Eu cresci em Sydney, na Austrália. And the Australian culture E a cultura australiana is one of sun and beach. é uma de sol e praia. We always want to spend time near the water. Nós sempre queremos passar tempo na água. We lived not far from this beach, which is Nós não Bondi vivíamos Beach. nada longe desta praia que é Bondi Beach, a praia de Probably Bondi. the most famous beach in Australia. Talvez a praia mais famosa da Austrália. And in summer, this beach is packed E no verão, esta praia está cheia. with families, Famílias, children, crianças, tourists, turistas and lifesavers or lifeguards. e muitos nadadores salvadores. And when it is the busy season in summer, E quando é aquela época mais alta ocupada no verão, the lifeguards, os nadadores salvadores, they could save and rescue from the surf up to 50 people a day. eles chegam a resgatar do surf, muitas vezes das ondas, cerca de 50 pessoas por dia. I've personally never been saved by a lifesaver, Eu pessoalmente nunca fui salva por um nadador salvador. but I know what it feels like Eu não sei bem o que é que isso significa, mas posso imaginar to be pulled out in the surf, ser alguém que é resgatada do surf, puxada. pummeled by the waves, É ao mesmo tempo que tu estás a levar com as ondas em cima, to have sand in my mouth ter a areia na boca and water in my eyes e a água nos meus olhos. because the waves are continually crashing As, all over me. as águas e as ondas continuam a vir contra ti. You know, we used to live in Perth before we moved to Mas New sabem, York, nós antes de vivermos em Nova York, nós vivíamos em Perth. on the opposite side of Australia. No outro lado oposto de Sydney, no outro lado da Austrália. We planted our church, Hillsong Perth, there. E nós plantámos a Hillsong Perth lá. And one day I was sitting in church E um dia eu estava sentada na igreja and one of our team was speaking. e uma pessoa da nossa equipa estava a falar And he asked us a question. e ele fez-nos uma pergunta. And he asked us this: E ele perguntou-nos isto: Who is Jesus to you? quem é Jesus para ti? And I wanted to engage in the moment, so I closed my eyes. E eu queria ficar ali concentrada naquele momento, então eu fechei os meus olhos. And the first thing that came to me E a primeira coisa que veio à minha mente was that Jesus is my rescuer. foi que Jesus é o meu Salvador. And I thought about how Jesus has saved me from sin and death, Eu lembrei-me o quanto Jesus me salvou do pecado e da morte. but how he also saved me from myself, Mas também como Ele me tem salvado de mim mesma, from my das insecurities, minhas inseguranças, from my inability, das minhas incapacidades, from all of my flawed de ways. todas as coisas onde eu falho. And so today, if you're looking for a title, Então hoje tu estás à espera do meu título. it is this: É este: Jesus, my rescue. Jesus, aquele que me resgata. We all love a rescue story, don't we? Todas nós temos uma história de resgate, certo? We grew up from little girls, Nós éramos pequeninas, meninas, hearing stories of knights saving princesses from dragons. e crescemos a ouvir estas histórias de lindos príncipes que resgatam princesas de dragões. Firefighters rescuing people from burning buildings. Bombeiros a resgatar pessoas de edifícios a arder. Rescue teams saving people from caves. Pessoas que trabalham em equipas de resgate e que estão a resgatar pessoas que ficam às vezes em caves e em grutas. Innocents being saved from war-torn chaos. Inocentes que muitas vezes estão a ser salvos por coisas que lhes estão a acontecer. Have you ever been rescued? Será que tu alguma vez já foste resgatada? Maybe physically you've been Se rescued calhar fisicamente alguém já te resgatou, from a very dangerous situation. se calhar de uma situação bem perigosa, Or maybe it was more subtly, ou se calhar foi algo mais subtil, through the love, care, através do amor, do cuidado, provision and kindness of others. da provisão e do cuidado de outros. And when I think of the Bible, E quando eu penso na Bíblia, it is full of rescue stories. ela está cheia de histórias de resgate. Daniel in the lion's den. Daniel na cova dos leões. The 3 young men emerging from the fire unharmed. Aqueles 3 homens que vieram do fogo completamente sem nada lhes ter acontecido. Jonah and the whale. Jonas e a baleia. Noah and the ark.
Noé e a arca. The Israelites coming out of Egypt Os israelitas a saírem do Egito, through the Red Sea. atravessando o Mar Vermelho. The adulterous woman A mulher adúltera rescued from her accusers. foi resgatada dos seus acusadores. Paul and Silas in the prison. Paulo e Silas na prisão. We could go on and on Nós and podíamos on. continuar e continuar e continuar. Have you ever found yourself Será que tu já te encontraste numa posição feeling like you're drowning in the cares of life a que muitas vezes tu te sentes a afogar com todas as preocupações da tua vida and needing rescue? e que estás a necessitar de um resgate? The hustle of trying to do it all, Aquela luta diária de termos que fazer tudo, be it all, ser tudo, juggle the workload, de sermos capazes de combinar todas as coisas que temos que fazer, pay the bills, pagar as contas, invest into friendships, investir em amizades, finish those college papers, acabar aqueles exames de universidade, love your babies, amar os teus bebês, wash the dishes, lavar os pratos, do the groceries, ir às compras, read that book, ler aquele livro and remembering to shave your legs. e lembrar que tens de fazer depilação das pernas. And this is just normal life. Mas isto para nós é vida normal. This doesn't even include some storms that come our way. Isto nem sequer inclui as coisas que vêm à nossa vida. Sometimes life feels less like swimming Muitas vezes a vida parece menos como natação and more like being caught in a rip current. e mais como seres apanhada numa corrente. Exhausted E tu estás exausta and being pulled out further than we e wanted. que tu estás a ser quase levada para mais longe daquilo que tu gostarias. When I think of a rescue story in the Bible, Quando eu penso numa história de resgate na Bíblia, one that comes straight to mind is this. uma que me vem diretamente à mente é esta. In Matthew 14:23 to 33, Em Mateus 14, 23 a 33. we find the disciples in a boat in the dead of night. Nós vemos os discípulos num barco no meio da noite. They are being battered by the wind and the waves. Eles estão a levar com o vento e com as ondas. They are petrified. They're scared. Eles estão cheios de medo, assustados, petrificados. Think they're going to drown. Eles acham que se vão afogar. And then they see a figure coming on the water. De repente eles veem uma figura que começa a vir na água. And they freak out thinking it's a ghost. E eles assustam-se a achar que é um fantasma. And little do they know it was Jesus. Mas eles não faziam ideia que aquela pessoa era Jesus. And then he speaks. E depois Jesus fala. In verse 27 it E says, no verso 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que é que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amen. Amém. Two thoughts on Jesus, our rescuer. Dois pensamentos que eu quero deixar sobre Jesus ser o nosso, aquele que nos resgata. Number one, O primeiro, allow Jesus to rescue us. permite que Jesus te resgate. Permite que Jesus te resgate. I've heard it said that Peter was Eu já ouvi dizer que Pedro caught between glory and terror foi apanhado entre glória e terror. as he stepped out towards Jesus. À medida que ele foi em direção a Jesus e pôs o pé na água. And isn't that where so many of us live? E muitas vezes não é o lugar onde todas nós vivemos. Somewhere between faith and fear, Num lugar entre fé e medo. comfort and calling, Conforto e chamada. safety and surrender. Segurança e redenção. And when Jesus calls us to come, E quando Jesus nos chama a vir, we are caught between glory and terror. nós somos apanhadas entre glória e terror. And Peter steps out of the boat, E Pedro, ele sai do barco and for a e moment, por um momento he does the impossible. ele faz o impossível. But, Mas, everyone say, but, toda a gente diz mas,
but suddenly he becomes aware. Mas de repente ele percebe aquilo que está a acontecer. More aware of the wind and waves around him. Ele começa a ver tudo aquilo que está à sua volta, as ondas, o vento, Than Jesus before him. mais do que Jesus que estava à sua frente. He shifted his focus from the power of Jesus Ele mudou o seu foco do poder de Jesus to the power of the storm. para o poder da tempestade. He stopped trusting in Jesus' power Ele parou de confiar no poder de Jesus and started focusing on his own weakness. e ele começou a confiar nas suas próprias fraquezas. Over the years, I've prayed prayers Durante vários anos eu tenho estado a orar orações that sounded a little bit like this. que eram mais ou menos como isto. Lord, use me as your vessel. Deus, usa-me como o teu vaso. Give me boldness to step out in faith. Dá-me ousadia para poder sair em fé. I'll go wherever you send me, Eu vou Lord. onde tu me mandares, Senhor. And then he answers. E depois ele responde. And then I feel overwhelmed. E depois eu fico assoberbada. I feel like I'm drowning. E depois eu sinto-me como se estivesse a afogar. I think, Jesus, I can't do this. Jesus, eu não consigo fazer isto. And then something happens. E muitas vezes algo acontece. My self-sufficiency mode kicks in. Aquele meu modo de que eu sou super suficiente, eu consigo fazer tudo. I can figure this out. Eu consigo resolver isto. I can work harder. Não, eu vou trabalhar mais duro. I can work longer. Eu vou trabalhar mais horas. If I control everything, E se eu conseguir controlar todas as coisas, it will be okay. vai ser tudo, vai ficar tudo bem. If we go back to the lifesavers on the beach, Se nós voltarmos àqueles nadadores salvadores ali na praia, I have heard stories eu já ouvi histórias where a lifesaver will swim out to a distressed swimmer. onde às vezes um nadador salvador ele está a ir ao encontro de alguém que está em stress no meio do mar And when they reach the swimmer, e quando eles chegam perto da pessoa que estava a nadar, instead of the swimmer holding on to the flotation device, em vez da pessoa se agarrar ao objeto que está a flutuar, they grab hold of the lifesaver não, eles agarram o nadador salvador e ele começa a afundar and pull them down e too, começam a pô-lo para baixo. making it very hard to save them. Fazem com que seja bem difícil salvar aquela pessoa. And I feel like that is me sometimes. E sabem, às vezes eu sinto que essa sou eu. Jesus is standing there, Jesus está lá, full of love, cheio de amor, arm outreached, com os seus braços para nós, waiting to save me, à espera de me salvar, waiting for me to hold onto his à arm. espera que eu agarre o seu braço. But I am too busy Mas eu estou demasiado ocupada trying to save a myself, tentar salvar-me a mim própria thrashing around e ando aqui a lutar, aqui à volta sozinha, in panic, em pânico, in control, em controlo, trying to rescue a myself, tentar resgatar-me a mim própria, not even noticing sem sequer notar that Jesus is waiting, que Jesus só está à espera. saying, I want to rescue you. A dizer, hey, eu posso resgatar-te. It's like when my children were little toddlers É exatamente quando os meus filhos, eles eram bem pequeninos and they needed help doing up their buttons e eles precisavam de ajuda a apertar os botões or unwrapping that snack. ou aqui a tirar aquele snack, aquelas bolachas do pacote. And I want to help them, E eu gostava de ajudá-los, but they just scream at me. mas elas começavam a gritar comigo. No, I do it! Não, eu faço! Is anyone like that Alguma mãe tem sometimes? essa experiência? Ok. Over the years, I've realized Ao longo dos anos eu tenho me apercebido how easily I fall into the self-sufficiency trap. quão facilmente eu posso cair nesta armadilha de ser autossuficiente. Thinking I'm sufficient in my own strength. Pensar que eu consigo ser suficiente na minha própria força. Thinking I can carry it all, Pensar que eu consigo carregar tudo, manage it all, eu consigo tomar conta de tudo, fix it all. eu consigo arranjar todas as coisas à minha volta. And the world rewards that type of E mentality. sabem, o mundo, ele dá recompensa a esse tipo de mentalidade. I'm going to be a self-made woman. Eu vou ser uma mulher autossuficiente. And that just reinforces E isso muitas vezes reforça the deep desire este desejo profundo to control our own life and future. de controlarmos a nossa vida e futuro. Personally, Pessoalmente, I am a woman who loves details. eu sou uma mulher que ama detalhes.
I want to know what's happening, Eu quero saber o que é que está a acontecer, when, quando, how, como, where, aonde, what time does it start, a que horas é que começa, when does it finish, quando é que acaba. can the children come, As minhas crianças podem vir, will there be food, vai haver comida, what should I bring, o que é que eu posso trazer, and what do I wear? o que é que eu visto. And it helps me to feel prepared. Isso ajuda-me a sentir-me preparada. It helps me to feel confident. Ajuda-me a sentir confiante. It helps me to feel in control. Ajuda-me a sentir que eu estou no Where are all controle. my control freaks Onde é que out estão todas there? as I minhas see you. I controladoras? see you. Ah, eu estou-vos a ver. Ok. Meanwhile, Mas, entretanto, I married a man eu casei com um homem who is the complete que opposite. é o meu oposto. And we have had many heated E discussions nós já tivemos discussões bem aquecidas, bem quentes, about my need and love of details acerca da minha necessidade e amor por detalhes. and his passionate opposition E a sua oposição apaixonada to needing to explain everything. à minha necessidade de explicar tudo. But secretly, I think it's why we work so well. Mas a verdade é que, secretamente, eu acho que é assim, é a razão pela qual nós funcionamos tão bem. We balance each other Nós out. balançamos um ao outro, equilibramos um ao outro. But what I have learned Mas aquilo que eu tenho aprendido is that my need to know everything é que a minha necessidade de saber todas as coisas can actually limit me. pode muitas vezes limitar-me. And sometimes E algumas vezes, the greatest move of God os maiores moveres de Deus in my life, na minha vida, they have happened eles aconteceram when I have stepped out quando eu saí before I knew all the answers. antes de eu saber todas as respostas. When I pushed beyond my comfort levels. Quando eu fui para além dos meus níveis de conforto. And when I took a risk, E quando eu tomei um risco, a step of faith, quando eu dei um passo de fé, and trusted God anyway. confiei em Deus de qualquer forma. Psalm 20, verse 7. Em Salmos 20, no versículo 7. Some trust in chariots Uns confiam em carros de guerra and some in horses, e outros em cavalos. but we trust in the name of the Mas Lord our nós God. confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amen. Amém? We don't need to control. Nós não precisamos de We don't controlar. need to trust in our own Nós não strength. precisamos de confiar na nossa própria força. Allow Jesus to rescue you. Permite que Jesus te resgate. Number 2. Número 2. Jesus rescues us from the lie of not enough. Jesus nos resgata da mentira de não ser suficiente. Peter wasn't just rescued from the storm. Pedro não foi apenas resgatado da tempestade, Peter was rescued from himself. ele foi resgatado dele próprio. And maybe that is the greatest rescue E se calhar esse é o maior resgate that many of us need today. que muitas de nós precisamos hoje. And when Peter began to sink, Quando Pedro começou a afundar, there was nothing he could do. não havia nada que ele conseguisse fazer. Jesus was the only way. Jesus era a única forma. Jesus was the only rescue. Jesus era o único resgate. Because in his own strength, Porque na sua própria força, Peter was not enough. Pedro não era suficiente. Only Jesus Só Jesus allowed Peter to walk to his rescue. poderia permitir que Pedro voltasse a ir ao seu encontro. Time and time again through my own life, Tempos e tempos na minha própria vida, I have had to surrender eu tive que render-me, the deep feeling render este sentimento profundo of not being enough. de muitas vezes não me sentir suficiente. With social media Com as redes sociais and a very connected world we live in, e um mundo que está tão conectado em que nós vivemos, we are constantly bombarded estamos constantemente a ser bombardeadas with messages that tell us com mensagens que nos dizem: you are not enough. tu não és suficiente. If you wear this, Se tu vestires isto, buy that, se tu comprares aquilo, achieve se this, tu chegares a este nível, look like that, se tu te pareceres desta forma, know those people, know those people, conheceres aquelas pessoas, carry that bag, carregares aquela mala, have that career, teres aquela carreira, finally you will be enough. finalmente serás suficiente. And often that lie, E muitas vezes essa mentira it starts somewhere little.
começa quando nós somos bem pequenas. For me, I remember the But it- first time I thought I was not enough. Para mim, eu lembro-me quando a primeira vez que eu me senti que eu não era suficiente. One of my earliest memories of feeling like that. Uma das minhas memórias mais longínquas de me sentir desta forma. I was roughly 5 years Eu old, tinha mais ou menos 5 anos. and I have a picture Eu tenho uma imagem of Mini Danny da minha mini Danny, that should come up. que vai aparecer a qualquer altura. There I am. Aqui está ela. And it was when I was at ballet class, Eu estava na aula de balé and we were in a large hall. e nós estávamos numa grande multidão com I algumas still pessoas. remember Eu ainda me lembro. wooden floors, E tinha chão de madeira, lots of little girls lined up on the side, várias pequenas meninas ali de lado. and the ballet teacher, E a nossa professora de balé, she asked for everyone to come across the room, de balé pediu para que toda a gente viesse atravessar a sala, to twirl and to leap que pudesse rodar e pudesse saltar and move across the room. e mover-se pela sala. And I still remember the feeling I felt. E eu ainda me lembro daquilo que eu senti. I thought, I can't do this like the other girls. Eu pensei, "Ai, não, eu não consigo fazer isto como as outras meninas. The ballet teacher will think I'm not good enough. Não, a minha professora vai achar que eu não sou boa o suficiente. If I'm not careful, Se eu não tiver cuidado, the same thoughts still come into my mind muitas vezes o mesmo pensamento ainda vem à minha mente. that maybe I'm not good enough, Se calhar eu não sou boa o suficiente. that maybe I'm not enough. Se calhar eu não sou suficiente. The lies start early. Aquelas mentiras começam bem cedo. Early, we can take Mini Danny down. Podem tirar a mini Danny. Early on in my ministry life, Bem cedo na minha vida, na caminhada de ministério. I've been part of our church, Hillsong Church, for 27 Eu years. faço parte da Igreja Hillsong há 27 anos. And early on in ministry, E bem cedo no ministério, we were moved into a new role. nós fomos movidos para um novo papel, uma And nova I- responsabilidade. I remember feeling completely out of my depth. E eu lembro-me de sentir completamente fora do meu lugar de conforto. The previous pastor in my role O pastor que tinha estado antes de mim, was charismatic, que era carismático, loud, era alto, falava alto, dynamic. super dinâmico. Imagine American cheerleader vibes. Vocês imaginem assim aquela vibe americana, cheia de vibe, ok? I was not like that. Mas eu não era assim. I felt that I fell very short. Eu senti que eu não conseguia chegar nem lá perto, estava assim bem baixinha. Internally, I was fighting with God constantly, Internamente eu estava a lutar com Deus constantemente. feeling insecure, Sentir-me insegura. thinking there must be someone better for the job. Pensar, não, deve haver alguém melhor para este I trabalho. can't do this. Eu não consigo fazer isto. And then one day I was arguing with God E um dia eu estava a discutir com Deus. that He really should have put someone else in this E role. eu estava a dizer, não, tu devias ter posto outra pessoa neste papel. And I heard Him very clearly say, Mas eu ouvi Deus falar de uma forma bem clara. Danielle, Daniel, if I wanted her in that role right now, se eu quisesse outra pessoa no teu papel agora mesmo, she would still be here. ela ainda estaria aqui. I need her elsewhere. Mas eu coloquei-a noutro lugar. Right now, Agora mesmo, I need you here. eu quero-te aqui. And that shifted something in me. E isso mudou algo em mim. Something changed. Algo mudou. Today we have a name for those feelings. Hoje nós temos nome para estes It's sentimentos. called imposter syndrome. É muitas vezes o síndrome do impostor. That persistent feeling Aquele sentimento persistente that everyone else que todas as outras pessoas is more qualified, são mais qualificadas, capable, são mais capazes and confident, e são mais confiantes. and we are not. E que nós não somos. And some of us walk through life E algumas de nós andam pela vida striving, a tentar dar o seu melhor, exhausted, exaustas, trying to prove ourselves, a tentar provar a ti própria alguma coisa, trying to feel like we are enough. a tentares provar que tu és suficiente. And in life, we so often feel E muitas vezes na vida nós podemos sentir like we are not doing enough. que nós não estamos a fazer o suficiente. As a mum,
como uma mãe, as a friend, como uma amiga, as an employee, como uma empregada, as a boss, como uma chefe, as a follower of Jesus. como uma seguidora de Jesus. We feel like we're not doing enough. Nós podemos sentir, nós não estamos a fazer o suficiente. And even worse than that, E muitas vezes pior do que isto, we feel like we are not enough. nós podemos sentir que nós não somos suficientes. Maybe Jesus Se calhar Jesus isn't just trying to rescue us from our circumstances. não está apenas a tentar resgatar-nos das nossas circunstâncias. Maybe he's trying to rescue us from ourselves, Se calhar Ele está a tentar resgatar-nos de nós próprios. from our striving, Da nossa vontade de tentar chegar lá. from our Da insecurities, nossa insegurança. from our self-reliance, Da nossa confiança em nós from próprios. comparisons, Da comparação. from the crushing weight De todo aquele peso que nos está a esmagar. of trying to be enough Tentarmos ser suficientes in our own strength. na nossa própria força. Jesus did not wait Jesus não esperou for Peter to calm down para que Pedro se acalmasse before he rescued him. antes de ele o resgatar. He did not say, Ele não disse, fix your fear first. olha, primeiro ajeita lá esse medo, arranja lá isso. He reached out to him Não, ele estendeu a sua mão in the middle of his panic, no meio do seu pânico, in the middle of his fears, no meio dos seus medos, in the middle of his no weakness, meio das suas fraquezas, in the moment when he took his eyes off Jesus. no momento em que ele tirou os olhos de Jesus. Jesus was waiting Jesus estava à espera to rescue, de o resgatar, to meet him. de encontrá-lo. And he, Jesus, E ele, Jesus, is still waiting to rescue us today ainda está à espera de nos resgatar hoje. because Jesus is our rescuer. Porque Jesus é aquele que nos resgata. His very name, O Jesus, seu próprio nome, Jesus, it means the Lord saves. significa o Senhor que salva. The Lord O saves. Senhor salva. He saves us from sin and Ele death. salva-nos de pecado e da morte. He rescues us. Ele resgata-nos. He saves us daily. Ele resgata-nos e salva-nos diariamente. And He E continues Ele continua to rescue a us resgatar-nos again uma and e outra again vez, e and outra again vez, e outra and vez, again. e outra vez, Give Him some e outra praise. vez. Será que tu podes Jesus louvar is a our Deus? rescue. Ele é aquele que te resgata. As a young woman, Quando era uma mulher mais nova, on my wall in my bedroom, na parede do meu quarto, I had a handwritten sign eu tinha um sinal escrito à mão that said this: que dizia assim: no one is so far lost ninguém pode estar tão perdido that God cannot find them que Deus não o possa encontrar and save them. e salvar. And I had that up there because E eu tinha aquilo lá porque I wanted to remember eu queria relembrar-me that God's grace was available to every person, que a graça de Deus estava disponível That para He todas as rescues pessoas us. e que Ele nos that He resgata saves e us. que Ele nos salva. And secretly, E em segredo, I was hoping eu estava That- com a esperança that when my dad would walk in my room, que quando o meu pai entrasse no meu my quarto, sweet dad, o meu querido pai, who still does not know Jesus yet, que ainda hoje não conhece a Jesus, that he would see that on the wall. que ele pudesse ver aquele sinal na parede. And maybe it would plant some seeds in his E se his calhar heart. aquilo pudesse ser uma semente que ficasse no seu coração. No one is so far lost Ninguém pode estar tão perdido that God cannot que find Deus them não o possa encontrar and save them. e salvar. No one here Ninguém aqui is so far lost pode estar tão perdido that God cannot find que you Deus não te possa encontrar and save you. e salvar-te. And that today E isso hoje is for the woman here é para as mulheres aqui. who feels too far gone, Tu te sentes que estás já muito longe, too messy, que estás muito confusa, too broken, estás muito partida, too ashamed. se calhar muito envergonhada. It is also for the woman here Também é para as mulheres aqui who feels like que se sentem como you are drowning in the pressures of life se estivesse a afogar nas pressões da tua vida. and you are barely keeping your head above the water. Estás quase a afogar com a tua cabeça assim mesmo pertinho da água. And you are E exhausted, tu estás exausta trying to hold everything together a in your tentar own strength. agarrar tudo com as tuas mãos.
Jesus still comes walking over the water. Jesus ainda assim, ele vai andar sobre a água. Jesus still extends his hands. Ele vai estender a sua mão. And maybe today Jesus is speaking the same E words. se calhar hoje Jesus está a falar a mesma palavra. The same words he spoke to Peter. As mesmas palavras que ele falou a Pedro. Take heart, Tem coragem? it is I. Sou eu. Do not be afraid. Não tenhas medo. Take heart, Tem coragem? it is I. Sou eu. Do not be afraid. Não tenhas medo. And the hand of Jesus E a mão de Jesus is reaching out today continua a ser colocada à nossa frente hoje. in the storm of your life. Na tempestade da tua vida. He still reaches into shame. Ele continua a chegar perto da vergonha. He still reaches into insecurity. Ele continua a chegar perto das inseguranças. He is still rescuing us. E Ele continua a querer resgatar-nos. Girls, I pray Meninas, eu oro that we would allow Jesus que nós possamos permitir Jesus to rescue us. nos resgatar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Can we stand to our Será que feet nós podemos ficar as de the pé team comes? nesta manhã à medida que a equipa And I would sobe? love to take a moment E agora nós vamos tirar um momento. to pray for all of us here. Oramos por todas vocês aqui. Maybe you are facing some storms. Se calhar tu estás a enfrentar algumas You tempestades. feel like you're drowning. E se calhar tu sentes-te a afogar. The sickness, Se calhar a doença, a diagnosis, se calhar um diagnóstico, finances, se calhar finanças, relationship challenges, desafios com relacionamentos, family who've walked away from the Lord, se calhar família que está longe de Deus, mental health challenges, se calhar desafios com saúde mental, uncertainty about the future. se calhar incerteza sobre o futuro. I don't know what your storm is, Eu não sei qual é a tua but tempestade, I want to tell you mas eu quero te that dizer Jesus is reaching his hand out to you. que Jesus está a estender a mão para ti hoje. It is time to hand your cares to him. É a altura de tu lhe dares as tuas preocupações a Ele. And some of us are here today, E algumas de nós aqui hoje, and we have been trying to control e everything. nós estamos a tentar controlar tudo. Rather than handing our life and our challenges to the Lord, Em vez de darmos a nossa vida e os nossos desafios ao Senhor, we've been holding tight, nós estamos a agarrá-los com força, thrashing around, a andar com eles de um lado para o outro, not allowing Jesus to rescue us. não permitir que Jesus nos Because we resgate. think we can do it ourselves. Porque nós achamos que podemos fazer sozinhas. But girls, can I tell you Mas meninas, today, por favor, deixem-me dizer-vos hoje, the harder you hold on, o quão mais apertado tu agarrares isso, tighter you hold on, quanto mais força tu apertares the isso, more you try to control, quanto mais tu tentares controlar, the worse it becomes. pior vai ficar. It is time to allow Jesus É a altura de deixar Jesus to rescue you. resgatar-te. Amen? Amém? Amen. Amém? Okay. Amém. Can we all Ok. close our eyes? Eu gostava que todas fechássemos os olhos nesta manhã. We are going to take a moment to worship in a moment. Nós vamos ter um momento para adorar a Deus, But could you all do something for me? mas eu queria pedir que vocês fizessem algo por Could mim. you just open your hands, both hands out in front of you? Eu gostava que vocês abrissem as vossas Palms mãos à up. vossa frente, palmas para cima, como se fossem receber algo, Just a sign só como um sinal, of us releasing our burdens, como nós estamos a largar as Our- nossas cargas, cares, preocupações, all of our life toda a nossa vida to Jesus. a Jesus. Maybe it's a moment that we can think of Jesus' hand Se calhar há um momento em que tu consegues mesmo ver aquela mão de Jesus also reaching out to us. a tentar chegar perto de ti. I'm going to pray, Eu vou orar and then the team are going to sing a beautiful song over us. e a equipa, eles vão cantar uma música lindíssima sobre nós. It is an old song, É uma música um pouco antiga, but it's beautiful. mas é lindíssima. So hands out before the Lord if you're Então, comfortable. com as vossas mãos abertas, se estiveres confortável, claro, Just take a moment, tira um momento. quiet our souls. Aquieta a tua alma. Let's picture Jesus reaching out, Será que consegues imaginar Jesus a chegar perto? his arm extended to you Os seus braços estendidos para as ti. we stand with our arms outstretched to him. À medida que nós alcançamos-lo com os nossos braços estendidos. Let's allow him to rescue. Deixa que Ele te resgate hoje. Father, for every woman here, Pai, para todas as mulheres aqui, I pray that they would be stirred afresh eu oro para que elas possam ser novamente mexidas por Ti, tocadas por Ti. to allow you to rescue them.
que elas permitam que tu as resgates. to hand over the cares of their life, Eu oro para que elas te deem as preocupações das suas vidas, the anxieties in their a hearts, ansiedade no seu coração, to trust you. para que elas possam confiar em ti. For those of us Para todas nós aqui, who have tried to control everything, estamos a tentar controlar tudo. Lord, we release control. Deus, nós largamos o We controle. invite you to rescue. Nós permitimos e convidamos que tu nos Pray resgates. today E nós oramos hoje for freedom, por liberdade. for breakthrough. Deus, por vitória. And yes, where there are E storms, sim, quando há tempestades, Lord God, make a way. Deus, tu fazes o Calm the caminho, storms. tu acalmas a Bring tempestade. the healing. Deus, tu vais trazer a cura. Make a way. Faz caminho. But even in the middle of the storm, Mesmo no meio da we tempestade, choose to trust nós you escolhemos confiar em before we ti. see the breakthrough. Mesmo antes de vermos a vitória. And Jesus, allow us E Jesus, permite-nos to trust again. confiar novamente. We give it to you. Nós entregamos a We ti invite you. e nós convidamos-te. Jesus, Jesus, rescue us. por favor, vem resgatar-nos. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Amen. As this song is sung, À medida que esta música vai ser cantada, I want every woman here, eu quero que todas as mulheres aqui, I want you to close your eu eyes. gostava que tu fechasses os teus Don't be olhos. distracted by who's around Não you. te distraias com quem está à tua volta, Because this is a moment porque este é um momento that Jesus is going to speak to you. onde Jesus vai falar contigo. His Holy Spirit O seu Espírito Santo is going to minister to your heart. vai ministrar ao teu coração. And I believe, E eu acredito, beyond a shadow of a doubt, sem nenhuma sombra de dúvida, that every woman here, que todas as mulheres aqui, every woman watching, todas as mulheres no every online, woman who can hear my voice, todas as mulheres que podem ouvir a minha voz, that you're going to hear his voice. tu vais ouvir a voz de It Jesus. might be one word, Pode ser uma palavra, it might be a memory, pode ser uma memória, it might be a picture, pode ser uma it imagem, might be a Bible verse. pode ser um versículo bíblico, Open our hearts mas abre o teu coração, and allow Jesus permite que Jesus to rescue you. te resgate. Amen. Thank Amen. you, team. Amém. Em momento algum, tu foste esquecida, ainda há esperança. Mesmo estando quebrada, inocência roubada, eu ouço a tua voz a sussurrar. Socorro que anseias encontrar. Eu vou além do vale buscar-te, no meio da escuridão. Eu vou te resgatar. Não há distância que me separe de quem eu amo. Não estás sozinha. Serei teu escudo, serei teu abrigo. Eu ouço a tua voz a sussurrar. Socorro que anseias encontrar. Eu vou além do vale buscar-te, no meio da escuridão. Eu vou
mais força para lutar. Eu vou além do vale buscar-te no meio da escuridão. Eu vou-te resgatar. Eu não vou desistir de alcançar-te na dor mais profunda. Eu vou-te resgatar. Sim, eu vou-te resgatar. Amém, amém. Será que podemos dar uma salva de palmas a Jesus? E será que podemos dar uma salva de palmas à pastora Daniel? Que mensagem absolutamente extraordinária. Obrigada, Daniel. Mal podemos esperar. Ela está super inspirada, tem mensagens incríveis, então prepara o teu coração. Vai ser um dia cheio da palavra de Deus, vai ser um dia absolutamente extraordinário. Mas nesta atmosfera de fé, antes de nós nos movimentarmos e irmos à casa de banho e fazermos essas coisas, há algo muito importante que nós gostávamos de fazer logo no início desta conferência. Sabes, o mais importante para cada uma de nós é a decisão que nós tomamos de um dia seguir Jesus. Um dia construir a vida com este que a pastora Daniel estava a falar. Jesus Cristo, aquele que nos resgata, aquele que nos abençoa, aquele que um dia veio a este mundo como um bebê e foi crucificado numa cruz, dando a sua vida por mim e por ti, para que hoje eu e tu pudesses ter um relacionamento de intimidade com Ele. Então, neste ambiente, eu gostava de pedir, se te sentires confortável, a fechares os teus olhos. E enquanto todas temos os olhos fechados, não porque vai acontecer alguma coisa assim super crazy, mas porque queremos dar privacidade a quem está na sala. Se estás connosco hoje pela primeira vez, uma amiga te convidou, uma colega de trabalho, a tua vizinha, se calhar a mãe que vai à tua escola, alguém que foi contigo, uma colega, e hoje tu encontras-te aqui e é a primeira vez que tu ouves falar sobre Jesus. Ou se calhar até tu já tinhas ouvido falar noutras alturas da tua vida, mas tu nunca escolheste segui-lo, tu nunca escolheste viver num relacionamento de intimidade com Ele. E por isso tu tens vivido a tua vida, tu tens feito as tuas escolhas, mas hoje nós acreditamos que Deus arquitetou este dia para que Ele pudesse encontrar-te, para que Ele pudesse resgatar-te. Então, nesta manhã, com todos os olhos fechados, eu gostava de fazer um convite simples, mas um convite que vai mudar a tua vida e a tua eternidade para sempre. Se tu nunca aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador, e hoje ao ouvir a pastora Dani, tu pensaste, não, eu quero ser resgatada, eu quero receber salvação na minha vida, com todos os olhos fechados, eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, eu gostava que tu levantasse a tua mão bem alto, só para que eu possa ver por quem é que eu estou a orar. E se tu também tens estado longe de Deus, já ouviste falar dele, mas não tens um relacionamento com Ele, este convite também é para ti, para que hoje tu possas fazer uma aliança com Jesus. Então, 1, Deus ama-te. 2, Ele te escolheu. E 3, levanta a tua mão neste auditório bem alto se tu queres aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Bem alto, sem vergonha, sem ousada na tua decisão. Tantas mãos neste auditório. Tantas mãos neste auditório, levanta a tua mão, ainda há tempo. Nós somos uma comunidade de mulheres, estamos juntas, tu não estás sozinha. Todas nós já tomámos esta decisão e estamos a orar por ti agora mesmo, a acreditar que Deus te vai dar coragem para tomar este passo. Mesmo que tu tenhas dúvidas, se calhar não sabes bem o que isto significa, mas algo no teu coração te está a dizer, levanta a tua mão, hoje é dia de salvação. Uau, que magnífico. Tu podes agora baixar a tua mão e eu gostava de fazer uma oração. E como tua família Sisterhood, nós vamos orar contigo, porque tu não estás sozinha. Então repete depois de mim, Senhor Jesus, nesta manhã eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Ajuda-me a caminhar contigo, desde hoje até à eternidade. Em nome de Jesus. Amém? Sisterhood, será que nós podemos celebrar? Será que nós podemos exaltar o nome de Jesus? Amém! Bem-vindo!
Bem-vinda à família da fé. Bem-vinda à Sisterhood. E olha, nós quisemos fazer este momento logo de manhã para que tu tenhas um dia inteiro para celebrar Jesus, conhecer Jesus. E quem sabe, fazeres amizades que te vão ajudar na tua caminhada cristã. Todas nós estamos aqui para te ajudar a conhecer Jesus, a conhecer a sua palavra e a estares plantada numa igreja local. Então, uma vez mais, será que podemos dar uma salva de palmas a tantas mulheres hoje que tomaram a decisão de seguir Jesus? Amém. Nós temos algo preparado para ti. Lá fora, quando nós saímos deste auditório, na porta da direita, vocês vão ter uma equipa lindíssima lá fora, mulheres incríveis que querem conhecer-te. É o nosso lounge de boas-vindas. E naquele lounge, eles têm um livro que nós preparamos para ti, um livro das boas notícias, um livro para todas as mulheres que hoje aceitaram caminhar com Jesus. Então, depois desta sessão terminar, não te vais logo embora, vai lá atrás, recebe o teu livro, dá o teu nome, dá o teu contacto para que nós possamos te ajudar nos próximos passos da fé. Pode ser? Sim? Uau, uma salva de palmas a tanta gente que hoje deu a vida a Jesus. Que início incrível da nossa conferência.